direto do Café da Velha, junto à Praça Dante Alighieri, na 34ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Estão dando seguimento às coberturas, às entrevistas especiais do Café com Letras, no cenário da maior festa literária de Caxias do Sul. Junto conosco, escritor nigeriano, nem tão nigeriano já, um misto de nigeriano com brasileiro. Mora há 15 anos, agora radicado em São Paulo, mas praticamente um misto de nigeriano brasileiro. O Sani, que nos prestigia aqui, trazendo as suas obras, algumas das quais estão aqui comigo: O Natal de Niquem e O Loma, A Casa da Beleza e Outros Contos. Basicamente, são coletâneas de lendas africanas, se podemos dizer assim. Sani, quero te cumprimentar, uma honra tê-lo conosco. Bom dia, Fábio. Bom dia, caxienses. Está sendo uma honra estar aqui com vocês e um prazer enorme participar na 34ª Feira do Livro de Caxias, e muito alegre. Sou muito alegre de estar aqui. É aquela emoção que a gente não consegue explicar tudo, mas muito obrigado. E participando nesse programa, Café com Letras, não poderia ser outra coisa, né? Café da Velha e café com letras. Então, duas coisas que sempre combinam. Um cafezinho e um bate-papo. Sani, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, as câmeras já pegam. Nós estamos numa manhã chuvosa de quarta-feira. O programa vai rodar por uma semana, pelo menos. E nós estamos aqui para discutir literatura. Eu gostaria de, num primeiro momento, que tu contasses um pouco da tua história, até para as pessoas que participam aqui das atividades, que nos acompanham em loco e outros que assistirão em casa, o porquê da tua vinda para cá, como é que foi a tua história desde a vinda para o Brasil, aí então despertar o interesse dos brasileiros pelas lendas muito específicas do contexto africano da Nigéria. Nós estamos tratando de contextos tribais, de pequenas comunidades, de folclore, de costumes, que também acontece muito, sobretudo nas regiões interioranas do Brasil. Eu gostaria de que tu recuperasses um pouco da tua história que despertou a atenção do público brasileiro. A minha vinda para o Brasil é um sonho de infância, porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava brincando com meus colegas no interior onde nasci, e quando eu descobri, tem uma brincadeira que você chama de... tem um nome dessa brincadeira, de cards. As crianças vão virando cards. Então, e lá também a gente tem essa brincadeira. E quando eu virei esse cards, era de imagem de um ilustre brasileiro que a gente conhece como Pelé lá, depois que descobri que é Pelé. Mas, primeiramente, a pessoa dele que me chamou muito a atenção, e eu me identifiquei muito com ele, mas quando eu fui ler, o nome dele é diferente, Edson Arantes de Nascimento. Assim, o Pelé? E o lugar é o país de origem, Brasil. Não sabia onde existia essa nação chamada Brasil, porque a história dele a gente conhece, mas ninguém sabia, a gente não sabia onde, porque mais de 40 anos atrás, naquele lugar, a gente não tinha nem televisão, essas coisas. Então, informações sempre demoram a chegar, mas todo mundo conhecia o apelido dele. Então, desde aquele dia, eu fui perguntar à minha mãe, que era professora, mas onde é esse lugar chamado Brasil? E foi nesse dia que minha mãe me explicou como muitos africanos foram trazidos para cá. E me contou muitas histórias que me emocionou muito. Como escravos, né? Então, trazidos para cá para trabalhar. E na minha imagem já começava a ver Pelé como um menino africano, um dos que foram sequestrados, trazido para cá, trabalhando naquelas fazendas, cafezais, e de repente começar a jogar bola para ser o melhor jogador do mundo. Essa coisa foi muito fantástica. Eu disse, mas mãe, posso ir lá conhecer os brasileiros um dia? E a mãe me prometeu, sim, se você estudar um dia, você vai lá conhecer os brasileiros. E não teve outro. Muitos anos atrás, eu vim para conhecer o Brasil e me apaixonei também por brasileiro e também pela língua portuguesa, porque quando eu cheguei aqui não falava um tio. Mas, ouvindo o povo falar, comecei a perceber a sonoridade da língua portuguesa que me chamou muita atenção. Eu disse, mas como que eles cantam bonito? Eu gostaria de aprender a cantar igual a eles. Foi assim que
me apaixonei por a língua e comecei a estudar, conhecer beabá, a língua portuguesa. Qual é a língua que tu falavas na Nigéria? Língua oficial, língua tribal? O que tu falavas lá? Nigéria temos 4 línguas oficiais, além de outras 250 línguas. Temos Igbo, Hausa, Yoruba e inglês. Como a Nigéria sofreu colonização inglesa, então é uma das línguas oficiais. E essas outras línguas tribais é como a língua que rege a região. E qual que tu falavas exatamente na tua comunidade? A propósito, Igbo. que comunidade que era? Igbo. A língua Igbo, porque eu sou Igbo pela origem, minha tribo é Igbo, então mais inglês. Que região é essa da Nigéria que fica a tribo Igbo? Da sudoeste da Nigéria. E vindo para cá, para o Brasil, que idade tu tinhas? Faz 15 anos, né? Já tinha mais ou menos 20 e poucos anos. E qual o primeiro lugar que tu foste parar? Eu fui conhecer Rio de Janeiro, depois subi para São Paulo e não aguentei frio. E depois mudei para Pernambuco, onde me apaixonei e também me casei com uma bela pernambucana, Fabiana. E foi assim que a minha história vai. Depois, posteriormente, desci para São Paulo, onde achei mais oportunidade e iniciei a minha vida escrita lá também. Tu tens formação em educação física, né? Tu leciona como professor de educação física. Tu havias me dito também que tem dado aulas de inglês. Atualmente estou lecionando inglês. E se dedicado, evidentemente, à literatura. Maravilha. Em que momento começou, então, esse processo criativo? Porque nós temos aqui, eu trouxe os livros de forma ilustrativa e até queremos agradecer a editora e a banca da Livraria Paulinas, que nos emprestou aqui alguns exemplares, porque o programa ele tem essa característica. Eu sempre faço a leitura prévia das obras, que ele é muito focado nos lançamentos de livros aqui no contexto local de Caxias do Sul. Maravilha. No teu caso, como eu não te conhecia, e tu tens várias obras, a Paulinas nos forneceu algumas emprestadas para poder fazer a leitura e aí bater esse papo contigo. Aqui no Natal de... Inkem, como é que eu pronuncio? Inkem, Natal de Inkem. Inkem. Inkem significa meu ou minha. Então, quer dizer o meu Natal, o nosso Natal. Ele é feito aqui num formato de conto, um tanto romanceado, tem aquelas perspectivas dramáticas de relações tribais, referências a reinos. É muito feito naquela ideia do jantar, da ceia, um sofrimento de um menino aqui que fica enfermo. E por aí afora. Eu vou pedir que a nossa equipe vá pegando, embora esteja com o microfone de mão aqui, mas ele tem ilustrações bem interessantes do Maurício Veneza. É sempre bom destacar a figura do ilustrador. Aqui, ó, um menino aqui, devidamente trajados com as características africanas, aqui tomando um chá, enfim, algo medicinal. Aqui os pés, barco. Então a própria ilustração de fundo pega esses símbolos que vocês têm nos trajes. E na medida em que eu vou mostrando aqui para as pessoas entenderem um pouquinho da ilustração, eu gostaria que tu recuperasses esses fatores que te levaram, primeiro, continuando a minha primeira pergunta, a tu te dedicares à literatura e depois nós mergulharmos no contexto das histórias mesmo. A minha obras criativas iniciou bem atrás na Nigéria, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu li um livro escrito por um menino de 8 anos, um americano. E me fascinei muito. Eu disse, mas se um menino de 8 anos pode escrever um livro, por que eu não? Então, naquele dia eu começava a tentar rabiscar alguma coisa, mas, na verdade, não saiu nada. Então, posteriormente, quando eu cheguei aqui, e como contador de história, comecei a visitar muitas bibliotecas, conversando com os leitores daqui. E uma amiga minha, pelo nome Graça Lins, me incentivou muito para escrever as histórias que eu conto. Mesmo tem domínio da língua portuguesa, ela disse, não, eu vou te ajudar, vamos fazer. E foi assim que nasceu o primeiro livro, Olomã. Então, a contação de história aqui me enriqueceu muito de conteúdo para poder começar a criar. Então, eu não poderia ser outro. Como contador de história, eu tento criar ou recriar as histórias que eu ouvi e que foram me passadas de
a geração até chegar a mim, porque a maioria desses contos ou lendas são milenares, que vieram dos meus antepassados. Faz parte do que nós chamamos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, há um bojo muito rico de lendas e contos regionais, o Boitatá, o Negrinho do Pastoreio, o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e por aí afora. Isso é muito explorado no contexto local. Eu imagino que seja também o que tu trazes para cá. Há muita identificação, há muita acolhida, ou, por exemplo, até chegar no seguinte sentido, de lá em comunidades africanas ser contado de um jeito e tu chegares aqui e a mesma história daqui a pouco contada de uma forma diferente. Certamente. Porque a influência africana é muito grande muito. aqui, né? Por exemplo, tem uma história que eu tenho nesse livro Loma, que é o Nunile, Todos Vocês, e aqui é contado como Festa no Céu. Então, Isso já estamos falando do livro aqui, o sim, Loma. o Loma. Percebi essas diferenças. Então, como diz que quem conta um ponto aumenta, assim, um conto aumenta um ponto. Então, isso. E como a gente usa muito os contos também para ensinamento. Então, dependendo de quem conta no momento do conto, ele pode aproveitar esse conto para modificá-lo para poder ensinar outra coisa. Então, os contos acabam modificando. Tu já tinhas vindo ao Rio Grande do Sul ou é a primeira vez? Acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou vindo para Rio Grande do Sul. Bom, tu tiveste uma convivência, como tu mesmo colocaste, de residir durante muito tempo em Pernambuco. Quer dizer, lá tu pôde ter contato com o regionalismo. Lá são muito fortes, por exemplo, a literatura de cordel, né? Certamente. Aqueles escritos de cancioneiros populares e tal, aquela história mais oralizada que, por um motivo ou outro, fica ali o registro em papel. E aqui no Rio Grande do Sul, já chegou a te chamar a atenção algum conto, alguma lenda, algum ponto do folclore, do nativismo gaúcho? O que mais te chamou a atenção por aqui? A última vez que eu estive aqui em Canoas, tive um amigo radialista também que me presenteou com a cuia de chimarrão. Então, adorei muito, porque na feira de Canoas era um dia frio e acabamos aproveitando muito os chimas para poder aquecer o corpo e, consequentemente, letras com a alma. Então, foi até fiz minhas apresentações com cuia de chima nas mãos, porque estava muito frio. E, para manter aquecido, foi muito bom. Gostei muito. Então, acabei adquirindo alguns livros que falam sobre a origem da chimarrão, como surgiu com as indígenas e depois os colonos aproveitaram. E hoje, então, gostei muito, porque é assim que a gente vai ver o ponto da cultura, como as coisas modificam ao longo dos anos, vai modificando. Então, como a tradição, a gente, com o tempo, vai modificando e vai melhorando cada vez mais. Sani, eu gostaria também de entrar na etimologia do teu nome. Que eu estou te chamando de Sani, que é a assinatura que aparece nas capas das obras. Tu tem um nome aqui quase que impronunciável, porque tu estudaste a língua portuguesa para se comunicar conosco. Nós não estudamos o teu idioma. Então, eu gostaria que tu explicasse também aqui a origem do teu nome. Porque aqui está a parte familiar, a cidade de Oba, na Nigéria. Isso aqui tudo tu já explicaste, mas a origem do teu nome? Como eu tenho falado, eu nasci na Nigéria e sou da tribo Ibo. A língua que carrega meu nome Ikechukwu é meu nome. Ikechukwu significa poder de Deus. Porque temos costume de dar um nome com significado. Eu nasci pelo poder de Deus, como minha mãe me explicou. Sabe, sendo o quarto filho, meu nascimento era para ser muito fácil, mas acho que dei mais trabalho do que muitos outros. Então, depois do nascimento, no 7º dia, que irá me dar um nome, minha mãe me deu o nome Ikechukwu, que significa poder de Deus. Fui perguntar, ela me disse, porque você nasceu só pelo poder de Deus, porque você me deu muito trabalho. E Sunday, porque eu nasci no dia de domingo, sendo o dia do sol. Então, normalmente, quem nasce no dia sempre
peguei esse nome. Ah, incorpora o nome do Do dia. dia que nasceu. Então, chegando na Nigéria, você vai ver muitas segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, assim, enfim. Eu sempre... Em alguma parte do nome estará o dia em que nasceu, é isso? Sempre. Não é para todo mundo, mas tradicionalmente temos isso. Calendário Igbo, temos 4 dias importantes. Eke, Ori, Afo, Unko. Antes que os ingleses viessem para Igbo, sempre assim, nasceu no dia, você vai dar o nome desse dia. Então, tem muitos Nwoye, como o meu pai. O nome dele é Nwoye, porque ele nasceu no dia de Oye, e que significa dia de chuva. Tem pessoa que nasceu no dia do sol. Tem pessoa que nasceu no dia da terra e dia do fogo. O teu primeiro nome é o Sunday. E de onde veio esse apelido Sunny daí? Foi uma questão Sunny. de facilidade de pronúncia, é isso? Isso é o apelido que minha mãe me concedeu. Sabe, mamãe, quando ela me chama o nome completo, Sunday, porque tem aprontado alguma coisa. Está bravo contigo. Mas carinhosamente me chama de Sunny. Então, foi assim que eu adotei o nome. E esqueci de dizer, meu sobrenome em Quechua quer dizer amanhã será melhor. Então, assim, E qual que é a tua religião lá? A religião, como africano, eu nasci numa família cristã, cresci como cristão, mas a religião africana não tem nada de errado de ser um adepto. Mas cristão católico, cristão... Minha mãe, meu pai eram católicos, nasci, me batizei na igreja católica. Mas hoje em dia eu gosto de aceitar todo mundo como filhos de aquele único Deus. E tu segue as religiões afros também, porque aqui em Caxias do Sul há uma grande difusão daquele chamado sincretismo religioso. Né? Por isso eu falo, eu sou filho de Deus. E onde haver Deus, eu estou no meio. Então, eu aceito todo mundo como somos irmãos e irmãs de um único Deus. Assim que eu sou. Então, se está cultuando a Deus, eu estou no meio. Eu estava mostrando as ilustrações do livro e fiz referência a simbologias que a tua vestimenta, no caso agora, reproduz um pouco. E eu gostaria que tu comentasse sobre isso, para que as pessoas compreendam. Tu estavas falando dos significados dos nomes, do nascimento da tua própria tribo, falamos de aspectos da religião. A indumentária, o que significa estar com uma túnica, uma calça nas cores que tu estás usando, com os símbolos, os rendados? O que recado é dado a partir do tipo de roupa que o africano utiliza? Tradicionalmente, o meu povo Igbo, não temos muitos significados sobre essas cores ou roupa. A roupa, a única coisa é, quando a roupa é muito, assim, cobre as mãos, mostra a pessoa que não usa, não faz um trabalho braçal. Tem muitas túnicas africanas que você vai ver, que cobrem as mãos, tudo. Então, mostra a realeza que não precisa um trabalho braçal. E esse apertado, às vezes, pode significar uma pessoa. Então, a gente usa isso muito nos dias da festa, que ninguém precisa trabalhar. No dia a dia, tem outras roupas que deixam o braço livre para podermos trabalhar. Então, como a tradição Igbo, é mais tradição agrícola que a gente trabalha com a terra. Claro. Então, a gente tem roupas mais no dia a dia para poder trabalhar a terra. Mas no dia da festa, como eu estou na festa, na Feira do Livro de Caxias do Sul, eu estou bem trajado para festejar com meus leitores e os alunos que posteriormente vou ter um bate-papo com eles. A propósito desse bate-papo, quem está nos acompanhando pela TV Câmara, provavelmente esse bate-papo já terá acontecido. Isso se dará em instantes aqui, passada a nossa conversa aqui pelo Café com Letras. O que tu pretendes trazer aí para a gurizada? São pelo menos 4 turmas, 4 turmas de adolescentes que virão te acompanhar. Tu vais fazer uma contação de histórias ou basicamente reproduzir um pouco da tua trajetória, como nós estamos fazendo aqui no programa. Como que se dará essa relação com a gurizada aqui daqui a pouco? Vai Até mais, acho que 50% é muito pouco. gostaria
Sani, para provocar o pessoal que ainda não pôde tomar contato com as tuas obras, que era o meu caso, até o pessoal da Paulinas me emprestar aqui e eu fazer a leitura. Tu comentaste rapidamente, eu gostaria de aprofundar um pouco mais o Natal de Nikem. Esses detalhamentos que tem aqui, recontando um evento muito caro para a comunidade ocidental cristã, que é o Natal, né, que se dá no fim do ano. E aqui nós temos detalhes bem interessantes e sobretudo, de sofrimento, de doença e tal. Então, o Natal, que geralmente é uma data de celebração, claro, nós estamos nos referindo ao nascimento de Cristo e tal. Aqui há um caráter de muito sofrimento, de uma menina tentando se encontrar no meio da família, de um reino africano e tal. Por que essa perspectiva um pouco mais triste, digamos assim, numa data que deveria ser mais festiva? O Natal de Nkem é uma história sobre de como o Natal, a festa do Natal chegou na África. Então, certa vez eu estava ajudando minha mãe nos preparos do almoço de Natal. Enquanto meus irmãos mais velhos desceram para o Rio, eu acho, aqui está... Tu és o quarto filho de 8 irmãos, né? Sim. Então, e eu tive a oportunidade de ir perguntando aquela, sabe, inquietações. Mãe, se Jesus Cristo nasceu em Belém, lá na Palestina, como que essa festa chegasse na África? E foi assim que ela me contou uma história de como a festa do Natal chegou na África. Então, o Sete, né, sobre um menino que tinha 10 anos e a obra da natureza, a obra da vida, ele teve que assumir o trono da avó. E foi assim que começou a desenrolar. Encontro dele com um pregador que trazia a mensagem cristã. E foi assim que vai desenrolando a história. Digamos, e finalmente, tenho certeza que cada um de vocês que lê esse vai ter um outro sentido, outra perspectiva sobre o Natal. Porque nisso, o Natal que eu levei agora é mais a Natal introspectivo. Não é mais só aquela festa. Ou seja, um Natal aí que eu queria chegar, um Natal muito mais voltado, não necessariamente à evangelização, mas ao contato de fato com uma mensagem cristã voltada a Deus, do que necessariamente a troca de presentes e a comilança. É mais ou menos por aí, né? Certamente, porque Cristo, quando nasce no coração, traz mensagem diferente a cada um de nós. Então, por isso que o Natal de Nkem, que significa o meu ao seu Natal. É Natal pessoal. Não necessariamente o Natal festança, mas o Natal quando Cristo nasce no seu coração. Ou seja, você faz uma reflexão e tenta ver o que você pode fazer para contribuir com os outros, né? Certamente, porque hoje em dia a gente ensina mais nossas crianças que o dia do Natal é dia de festa, de receber o presente, de troca de presente, mas quero que as crianças, através desse conto, peguem a essência do Natal, que é o nascimento do Cristo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Porque quando ele nasce, ele modifica tudo. Sani, nós estamos assim já na parte final do programa. Nós sempre fizemos um momento em que nós paramos na abordagem em si dos livros, da própria criação do autor, e pedimos que o autor recomende outros livros e outros autores, enfim, obras, para que quem está nos acompanhando também possa ir atrás, daqui a pouco numa banca, ou comprar pela internet, ou ir numa livraria. Eu vou ter que ler esse livro aqui porque o Sani me indicou. O que tu indicas aí para o nosso público? Eu gostaria de indicar alguns autores e suas obras, mas eu fiz um trabalho assim, como coletivo, como outros autores. E esse livro é Amores em África. Pelo nome e pelo título já de estudo, Amores em África. Então, tem acho que 7 autores brasileiros e mais eu que fizemos um trabalho conjunto. Então, a partir daí você vai conhecendo a escrita de cada autor. Tem Celso Sisto, Lenise Gomes, acho que Fabiano Moraes e mais outros autores brasileiros que você vai ter o prazer de conhecer obras deles pessoalmente. E também obras de Edmilson Andrade e tem muitos outros que eu gosto muito, trabalhei junto com eles há anos
e nessas viagens sempre encontramos para um bom bate-papo. Mas esse Amores em África vai ser como uma porta aberta para você conhecer cada autor e sua escrita. Ainda recuperando a abordagem das tuas obras, embora tu tenhas comentado e feito relações de lendas africanas com lendas brasileiras, nós temos aqui uma boa coletânea que é o Loma, A Casa da Beleza e Outros Contos, aí com ilustrações de Denise Nascimento. Muito legal também, não só do ponto de vista das ilustrações, mas da riqueza de enfoques. Aqui, de novo, Festa do Criador, a questão da viagem ao céu, o culto aos animais também. O que tu podes trazer aqui dentro de uma síntese para o leitor que ainda não tomou contato com a obra, de mais especificidades da perspectiva dos animais, que não tratamos disso e que os africanos dão muito valor, né? Tem uma obra minha aqui intitulada As Aventuras de Torte, a tartaruga. Você já sabia que a tartaruga na África é considerada o animal mais esperto de todos? Aqui é a tartaruga, eu vou pedir que filme. Porque pela observância, percebemos que a tartaruga é muito esperto. Porque na selva africana, o que rege é a sobrevivência dos mais fortes. Mas a tartaruga não aparenta força, mas vive mais longe, chegar a mais de 200 anos se for deixado. Então, nisso percebemos que a tartaruga tem a esperteza natural de poder sobreviver, e isso a gente começar a criar muitos contos, muitas lendas sobre a tartaruga. Então, recomendo esse livro, As Aventuras de Torte, a Tartaruga, para os nossos leitores. E assim, vocês vão perceber que muitas vezes a gente pensa que os animais são irracionais, mas muitos deles raciocinam muito melhor do que alguns seres humanos. É verdade. E para finalizar, no que tu chegaste aqui para nós começarmos a entrevista, eu olhei para o teu gorrinho aqui, boina vermelha, e eu pensei, pô, o cara é colorado também, né? E aí tu disseste, não, olha, o tempo que eu moro em São Paulo já me tornei corintiano e tal. E curiosamente, de uns anos para cá, se desenvolveu uma rivalidade muito grande entre Internacional e Corinthians, no contexto brasileiro, de forma bastante dura, inclusive. Como é que tu encaras aí o futebol? Futebol é como política, né? Cada um tem seu e não adianta mexer. A gente pode conversar, bater papo, mas cada um já tem sua linha. Então, eu cheguei no momento quando o Corinthians estava bem no auge e acabava pegando amor ao Corinthians. E uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui no ônibus, uma menina corintiana, me perguntou, você é de qual time? Eu disse, o que time? Eu não entendia muito o português. Ela pegou o corrente de Corinthians que ela estava no pescoço e me deu. Disse, a partir de hoje, você é corintiano? E eu disse, sim. E a partir daquele dia, eu gosto de ser fiel. E foi assim que eu virei corintiano. Então, depois vem conhecendo outros times e como a rivalidade entre os colorados e Corinthians é uma rivalidade muito saudável. Então, viva futebol e viva a alegria. Assim, se quem ganha um dia, outro ganha outro dia, tá ótimo. Eu não quis te interromper, nós avançamos um pouquinho pelo nosso tempo. Eu vou tomar essas tuas considerações como as últimas, digamos assim, e te agradecer imensamente. Muito obrigado pela tua disponibilidade e contribuição com o Café com Letras e boa feira de livro, né? Só para deixar uma palavra, leitura é vida. Para nós, nosso crescimento, nossas crianças, a melhor coisa a fornecer é um livro. Muitas vezes a gente presenteia crianças com bonecos, brinquedos. Quantos livros que seu filho ou sua filha tem lido este ano que está chegando ao fim? Sei que viajar é muito mais caro. Então, compre um livro para uma criança e você já está dando um presente que se dará para o resto da vida. Muito obrigado. Muito obrigado, a honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o escritor nigeriano Sani, que vem aqui a Caxias do Sul e nos brinda na 34ª edição da Feira do Livro. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.